Quem achou aí, dá uma glória a Deus para Jesus. Segunda Crônicas, capítulo número 20. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. É isso que está escrito? Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Josafá aqui, ele vai ter uma vitória, mas para chegar até aqui, ele passou já lutas, amém? Já cometeu erros, falhas, amém? E que tirou dele as forças, tirou dele o poder de guerra. Ele foi nomeado rei e começou bem diante do Senhor, começou a vencer as lutas, obedecer diante do Senhor, mas ele se aliou com um camarada chamado Acabe, um cara que era ruim, meu irmão, um crente, pensa num crente ruim, que não obedece a Deus, que Deus fala vai para a direita, ele vai para tudo quanto é lugar, menos para a direita, ele desobedece a Deus. E esse Josafá, que é servo do Deus Altíssimo, vai se aliar com esse Acabe. Esse Acabe faz besteira, e quem é prejudicado? É o crente fiel. Então toma até cuidado com quem você anda, meu irmão. Glória a Deus, igreja. E a Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem. Não que você não deva andar com o seu amigo, andar com o seu irmão, amém, com o teu parente, mas cuidado para não colocar sua confiança nele, amém? Ouvir tudo que ele fala e se esquecer de ouvir Deus. O Josafá, porque o outro era rei também, porque também era crente, vou confiar nesse cara, e esse cara é o rei mais experiente do que eu, então ele já deve saber o que está fazendo. Aí é onde o Josafá quebrou o quê? A cara. Josafá chega nesse capítulo 20, o reino está estabelecido, amém? A área espiritual estabelecida, mas o poder de guerra está no chão, amém? Quer dizer, área financeira boa, área espiritual boa, mas não tem poder para guerrear. Muitos de nós estamos assim muitas vezes porque nós cometemos erros lá atrás e hoje estamos fragilizados, hoje estamos acometidos de receios, de medo de tentar novamente. Talvez você está aqui hoje e olha, eu até quero lutar, eu até quero mudar de vida, mas toda vez que eu vou, eu lembro que eu fiz coisa errada lá atrás, eu lembro que lá atrás não deu certo, e eu tenho aquele receio. Será que vai dar certo, meu irmão? Eu quero dizer para você nessa manhã: tira todo o medo do teu coração, vai partir para a guerra hoje mesmo sem força, vai partir para a guerra hoje mesmo sem condição, porque quem vai fazer a guerra dar certo, quem vai trazer a vitória para você é Deus, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra diz que Ele é o general de guerra, Ele põe termos à guerra, Ele que controla a guerra, então Ele vai nos trazer vitória em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Então mesmo se você não tiver condição de lutar, vamos subir para essa guerra, vamos lutar, porque Deus vai te dar vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Confia nele, busca ele e se apega a Deus, amém? Que é o conselho de Deus, primeiro conselho de Deus para você nessa manhã: se apega ao Senhor, por mais que as pessoas falam, por mais que as pessoas se levantem, se apega a Deus, ande na presença dele, que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus, amém? Então a gente sabe, chegou aqui já poder de guerra fragilizado, e diz assim no capítulo 20, versículo 1: depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra quem? Contra Josafá. Não vai contra o rei que está ruim, contra aquele que está caído, aquele que está desobedecendo a Deus. O diabo não vai contra ele, o diabo vai contra aquele que está obedecendo. O diabo vai contra aquele que está debaixo da presença do Senhor, no centro da vontade de Deus, porque o Acabe já está caído, meu irmão. Acabe já era. Não interessa para o diabo o crente velho que desobedece, interessa para Satanás o crente que está obedecendo. Ele quer derrubar quem está de pé, não quem está caído. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então aqui se levantou 3 reis, 3 povos, 3 exércitos contra Josafá, que não tem exército, que não tem poder. Tem uma meia dúzia de gato pingado, tudo machucado, que perdeu lá atrás por confiar no Acabe. O Josafá não tem nada, meu irmão. Aí você pensa assim: poxa vida, agora que eu quero fazer direitinho diante do Senhor, aí levanta na área espiritual, levanta na área financeira, levanta na família. Olha quantas guerras se levantando, e eu não tenho nem poder para guerrear, estou fragilizado, estou sem fé, estou com medo. Mas eu quero dizer para você, quero te dar um conselho aqui, confia no Senhor, busca Ele, o mais Ele fará na sua vida, em nome do Senhor Jesus.
e que se está levantando guerra sobre a sua vida, é sinal que você está agradando a Deus, é sinal que você está procurando buscar a Deus, mesmo sem força, mesmo sem condição, mas eu vou buscar esse Deus, e Deus vai abater o meu adversário, Deus vai abater o meu inimigo em nome do Senhor Jesus. É assim que eu devo pensar, amém, igreja? Glória a Deus, Jesus, amém? Então diz assim, ó: então vieram, no 2, alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve o quê? Bem alto, Josafá teve o quê? Medo. E se pôs ao quê? Se pôs ao quê? Buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Ele teve medo, é lógico que ele teve medo, meu irmão, sem nada, sem guerra, sem nada, sem poder de guerra, sem nada, sem exército. Aí vem Amon, aí vem dois povos terríveis, esses povos, esses inimigos vêm contra ele, e aí vem, lógico que Deus não permite que o homem de Deus venha a ser pego de súbito. Deus não permite que o homem de Deus venha a ser pego de repente, sem se preparar. Então Deus prepara alguém, um estranho, mensageiro, sei lá quem, que passou e diz: olha, Josafá, não é por nada não quero te amedrontar não, mas tem 3 exércitos subindo contra você, 3, e já estão aqui, ó, do lado. Não dá tempo para mais nada, não dá tempo para correr, não dá tempo para pensar, para nada, já está à porta. O inimigo já está quase que cercando Israel, quase que cercando Judá. Ele não tem mais o que fazer, não tem como contratar. Ou veio o exército da Síria, ou veio o exército do Egito, não tem mais como fazer mais nada. Ele vai ser pego, se não fosse o mensageiro, ia ser pego de súbito. Mas Deus não permite isso, Deus dá aviso. Fala para o teu irmão, Deus dá aviso, meu irmão. Deus nunca deixa você perecer, Deus sempre vai te dar aviso. Então os avisos que você tem ouvido aqui, dá atenção a ele, dá crédito a ele. Não rejeita o aviso que sai desse altar. Glória a Deus, igreja. Nós muitas vezes temos avisado, nós muitas vezes temos falado, nós não, Deus tem falado através da nossa vida, e muita gente tem deixado de entrar por aqui e saído por lá. Quando vai ver, o mal entra, o mal destrói, o mal arrebenta, e aí a pessoa fica só olhando: puxa vida, será que Deus não me ama? Lógico que Deus te ama, e Deus já te avisou antes para você se preparar, Deus já te avisou antes para você descer na presença dEle, Deus já te avisou antes para você se proteger, para você vigiar. Mas porque por não dar ouvido, por não dar atenção à palavra, por achar que é o homem que está falando, a gente acaba cometendo erros. Glória a Deus, igreja, amém? Então não cometa erros nessa manhã. Ouça a palavra do Senhor, ouça o conselho de Deus, e isso será bênção para a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus, ela é medicina, e ela é uma medicina preventiva, amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Não é que eu vou remediar, que machucou e agora eu vou curar. É também, pode ser também, mas se eu observá-la, se eu der atenção, ela é uma medicina preventiva. Eu nunca vou ficar doente se eu obedecer a Deus, eu nunca vou prejudicar minha vida se eu obedecer a Deus, eu nunca vou cair por terra se eu obedecer a Deus, amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. O Josafá, que eu querendo ou não, está sem exército, cometeu erro lá atrás, depois você lê na sua casa, você vê das alianças, fez besteira, amém, glória a Deus, mas fez uma aliança com Deus, está ali firminho na presença de Deus, está começando a se reconciliar, se levantar financeiramente, está levantado, espiritualmente está se levantando. Agora só não tem força, só não tem força de guerra, mas está indo, está caminhando. É nós hoje na presença de Deus. Estou indo, pastor, estou vindo, estou caminhando, sabe, estou fazendo campanha, eu estou fazendo essa humilhação, eu estou na presença de Deus. Deus, eu tenho certeza que vai agir, eu só não tenho muita força, só não tenho muita fé, mas mesmo assim Deus vai agir, Deus vai operar e te abençoará em nome do Senhor Jesus. O segredo é juntar a nossa força, o segredo é juntar a nossa fé, e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos se juntar, fala pro teu irmão, vamos se juntar nessa luta, meu irmão, vamos se juntar nessa luta, vamos um guerrear pelo outro, vamos um orar pelo outro, aí nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. E você vê que o Josafá, a Bíblia diz que ele teve o que? Medo, mas o medo não foi para chorar debaixo da saia da mãe,
O medo fez ele buscar a quem? Deus. Então o medo é bom, que me faz buscar a Deus. O medo de você ser atropelado te faz olhar para os dois lados da rua, não é? Então o medo, em certo momento, é bom. Me traz cautela, me traz segurança. Que se não tivesse medo, já tinha morrido. Amém? Então, até assim, uma frase até que é engraçada, mas mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto. É ou não é? Não, deixa comigo que eu vou, vai lá, pá, bem no meio da testa. Cadê o corajoso? Cadê o fortão, o valentão? Já era. E o covarde está vivo até hoje, ó. Porque na hora do vamos ver, na hora que ele vê que o perigo, que o bicho está pegando, ó, se esconde. O medo dele faz ele ter cautela. Não vou passar por ali, porque ali é esquisito, vou passar por outro caminho, por mais que seja mais longe, mas eu vou passar por outro caminho. Conserva a vida. O medo aqui fez o Josafá buscar a Deus. E não só buscou a Deus, mas como pediu ajuda, gente, vamos congregar, vamos se juntar, vamos jejuar. Chamou o povo. Então o homem sábio é assim, ele vai se juntar com os homens de Deus. Na reunião de conselheiros, na união de conselheiros, há sabedoria, diz a palavra do Senhor. Não adianta eu pegar a sua luta e colocar nas minhas costas e dizer, não, deixa comigo, que eu sou super crente, eu vou levar. Não, meu irmão, cada um de nós vai fazer o seu papel. Eu vou fazer o meu papel, você vai fazer o seu papel. Deus já está fazendo a parte dele e todos nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Uma coisa boa que Josafá fez foi juntar o povo. Vamos se juntar, porque afinal de contas, Israel não sou só eu, a igreja não sou só eu, a igreja não é só o bispo, a igreja somos todos nós somos a igreja do Senhor. Então nós temos que se juntar na presença dele e mostrar para Deus: o Senhor está aqui, ó. Eu não estou fugindo da luta, não, eu não estou sendo covarde, não, mas pelo contrário, eu quero me levantar na tua presença, eu quero guerrear diante do Senhor. Então nos fortalece, nos capacita, porque eu creio que a vitória virá e não tardará na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Se junta com a gente nessa mesma fé. Amém, igreja? Se humilha, jejua, se consagra, porque Deus é conosco, Deus vai trazer vitória em nome de Jesus. Agora, é aquele negócio. Lá atrás Josafá não deu ouvido, mas agora ele dá ouvido. Até o mensageiro, que ele nem conhece direito, dá ouvido. Ó, já o inimigo está aí, então eu vou dar ouvido. Eu não vou perecer de novo, eu não vou pagar o preço de novo. Tem gente que quer pagar o preço, tem gente que quer ver, quer pagar para ver. Esse aí paga caro e vê destruição, vê condenação. Tem gente aqui hoje que vai deixar a palavra entrar por aqui e sair por lá. Amém? Vai quebrar a cara para depois acreditar que Deus é Deus nesse lugar. Mas meu irmão, eu quero te dar um conselho: não faça isso, não experimenta quebrar a cara, não experimenta o poder do mal. Deus te dá poder para você vencer em nome do Senhor Jesus. Ainda que as suas condições não sejam boas, ainda que você olhe ao seu redor, não tem condição para nada, Deus, ele faz você vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Ele diz assim no 4, não é? 3. É o 4. Olha, você vê uma coisa, eu fiz do 3 aqui, ó. Ele pregou o jejum em todo Judá, todo mundo jejuando, todo mundo se humilhando, num propósito de fé. Vamos, porque na humilhação Deus dá atenção para a gente. Se a gente se achegar a Ele, humilhando-se, se jejuando, buscando a Deus, Ele vai ouvir a nossa oração em nome de Jesus. Então você quer um meio mais rápido de chamar a atenção de Deus? É na humilhação. Deus atende louvor, lógico Ele atende louvor. Deus atende oração, lógico Ele atende oração. Mas a humilhação é o veículo mais rápido de chegar até o coração de Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Por mais que você cometeu erro lá atrás, aquele erro do passado está ainda falando no coração do Josafá. Está vendo? Você foi fazer aliança com o crente rebelde? Está vendo? Você foi fazer besteira? Está vendo aí? Ou talvez o diabo no ouvido, aí não adianta mais, acabou, já era, porque você pecou lá atrás. Mas ele agora: não, vamos jejuar então, vamos se consagrar, vamos se humilhar, vamos descer na presença de Deus. Por mais que o pecado é latente, por mais que o pecado está se mostrando, mas eu vou descer na presença do Senhor, para que os meus pecados venham ser perdoados, para que Deus olhe para mim, para que Deus atenda a minha oração em nome de Jesus. Então a humilhação é o meio mais rápido de chegar até o coração de Deus. Amém? Aprenda isso. Diz assim no quadro: Judá se congregou. Olha o povo aí, ó. Então o povo já está aprendendo com Josafá. O Josafá é um líder bom. O Acabe não era bom, mas o Josafá é bom. Vamos atender a voz dele, vamos atender o conselho dele. Então o povo obedeceu. Obedece. Fala para o irmão: vamos obedecer. Vamos obedecer em nome de Jesus. O que
da obediência vem a bênção, meu irmão. Amém, igreja? Quando eu obedeço a Deus, eu sou abençoado. Quando nós obedecemos a Deus, somos abençoados. Sabe qual que é o ruim? É que quando você olha para cá, você vê um homem falando. Você não acredita muitas vezes que é Deus falando. Amém, igreja? Então, por isso que muita gente paga para ver. Aí o pastor fala assim: olha, irmão, protege-a, ora pelo seu filho, porque o mal está se levantando e pode acontecer alguma coisa. Tá? Não é bem assim, não é bem assim, tal, sei lá. Quando vai ver, 2, 3 dias depois, é atropelado o menino. Meu Deus, mas por que Deus permitiu isso? Mas não foi falado na igreja. Se você tivesse orado por ele, dado recomendações para ele, vigiado por ele, será que esse mal tinha acontecido? É verdade ou não é? Mas que a gente muitas vezes acredita, porque é um homem falando, é uma mulher falando, é um pastor, um simples pastor, mas somos ministros do Evangelho, somos mensageiros, somos porta-vozes de Deus na terra. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Então é para dar ouvido, para dar atenção. Quando Josafá falou: gente, vamos jejuar, o povo atendeu a oração. Aqui, ó. Judá se congregou para pedir o que? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Todo mundo veio buscar, e não foi só de Judá, o povo todinho de Israel. Quando soube que Josafá estava levantando uma humilhação, veio todo mundo para ter com ele. Porque o Acabe era ruim. Não vão atender a voz do Acabe. Acabe é desobediente, Acabe é rebelde. Vão atender a voz de quem está direito, de quem está certinho, que está correto, quem é temente ao Senhor. Então todo Judá e todo Israel se juntou numa só voz, como sendo um só povo, juntado na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa manhã. Você vai buscar a Deus, você vai se achegar diante do Senhor, e como a palavra do Senhor diz que até das cidades de longe vieram pessoas, eu quero profetizar nessa manhã que não só você, mas também a tua casa vai se achegar nesse lugar para buscar o Deus que você serve. A tua família, a tua parentela, aquele que você conhece, aquele que você ama, também vai se juntar nesse lugar, vai congregar nesse lugar para buscar o Deus que a gente serve em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Eu quero profetizar isso na sua vida, meu irmão, que assim como Deus vai te abençoar, vai te proteger, também vai fazer isso com a tua casa. Que a tua casa também vai congregar, que a tua casa também vai se firmar nesse lugar, que chegarão pessoas de longe buscando a proteção. E você vê uma coisa que é engraçada: o Josafá não tem exército, o Josafá não tem proteção, mas o Josafá tem uma palavra poderosa. O Josafá tem um Deus poderoso, um Deus que é vencedor. Então o povo crê que a oração do Josafá vai ter efeito, vai surtir efeito. E assim é o que Deus faz conosco nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Ainda que sejamos pequenos, ainda que sejamos fracos, mas nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que é poderoso em guerra para nos fazer vencer em nome de Jesus. Confia, tão somente confia. E não só você, mas também tua família, tua casa vai viver o melhor que Deus tem para você em nome de Jesus. Somente creia, meu irmão. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Creia. De nós não temos nada para oferecer, mas Ele tem. Ele é poderoso para realizar o desejo do teu coração, para fazer reais os teus sonhos, para trazer para você a existência, aquilo que não existe hoje. Talvez você não está vendo, está vendo ali o filho, mas está nas drogas, está vendo ali o esposo, mas já está na separação. Talvez os seus olhos carnais estão enxergando isso, mas Deus vai enxergar, vai fazer você enxergar o teu filho convertido, quem sabe até pregando a palavra do Senhor, o marido de volta para casa, o casamento abençoado, a família abençoada diante do Senhor em nome de Jesus. Creia tão somente, irmão. Creia tão somente. O que Deus quer ver em você hoje é fé, é crer. Eu quero, nem que seja um pouquinho, só um bocadinho só de fé, mas eu vou me lançar na presença do Senhor com essa fé, e Deus vai atender a minha oração em nome de Jesus. É só isso que basta, é só isso que Deus quer. Amém? Glória a Deus, igreja. E a Bíblia diz que ele se coloca de pé, o povo todo de joelhos, se humilhando, orando, e ele se coloca de pé. Sabe o que é isso? Posição. É se colocar na posição diante do Senhor. Espera um pouquinho, o que eu deixei de fazer?
Aonde eu estou em débito com Deus? Qual é a minha dívida? O meu débito, eu não oro mais, volto a orar. Eu não jejuo mais, volto a jejuar. Não evangelizo mais, volto a evangelizar. Eu não estou congregando como tem que, volta a congregar como tem que congregar. Aquilo que você estava em débito, volta a fazer diante do Senhor. Te coloca na posição, porque Deus só vai te abençoar se você estiver na posição diante dele, em nome do Senhor Jesus. O Josafá se coloca de pé aqui, se mostrando como rei. Ele não estava na posição de rei. Antes ele tinha feito uma aliança errada. Antes ele tinha esmorecido, perdido uma guerra, quase morreu, coitado, quase morreu por causa dos outros. Mas agora não, agora se coloca na posição: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é poderoso, eu vou me colocar na minha posição, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e eu sei que o mais o Senhor fará na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Então, ó, primeiro lugar, humilhação, né? Humilhação e posição. Então não adianta só orar se você não se colocar na posição. Não adianta só colocar na posição se você não se humilhar. Tudo isso ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, crendo nessa palavra, meu irmão, tem tudo para dar certo. Só não dá certo se a gente não fizer nada. Se a gente cruzar os braços e esperar, não, o bispo vai fazer por mim, aí não dá certo, irmão. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. O Josafá está fazendo a parte dele e o povo também está fazendo a parte dele. Então tem tudo para dar certo. Só falta agora Deus responder uma resposta para até acalmar os ânimos, porque está todo mundo com medo. Está todo mundo aqui com medo, fazendo a sua parte, mas no meio do medo, porque tem 3 exércitos poderosos. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Então quer dizer, o perigo já é iminente ali, e eles fazendo a parte deles. Talvez na sua vida hoje, ó, eu estou aqui orando, pastor, mas você vê, na vida financeira o mal se levantando, na vida espiritual o mal se levantando, na família o mal se levantando, mas é confiando no Senhor que Deus vai trazer vitórias em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a área da sua vida, seja qual for o inimigo que se levanta contra ti, Deus é poderoso para pôr por terra, para vencer o teu adversário, para abater o teu inimigo em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz assim, ó, e disse no 6, não é? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa o quê? Não há quem possa o quê? Resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram o quê? Edificaram o quê? Um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. E diante de quem? De ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e o que? E o que? E livrar? Glória a Deus, igreja. Olha o Josafá. Deus já sabe, Deus conhece, a memória de Deus não é curta, pelo contrário, Deus conhece a gente desde o nosso nascimento. Às vezes a gente esquece, mas Deus vai lá e lembra a gente das coisas. Mas o Josafá chega diante do Senhor e diga: Deus, esse aqui não é o seu povo, esse aqui não é o teu Israel, o Senhor não é conosco desde a antiguidade, o Senhor não fez promessa que essa terra seria do teu servo Abraão, do teu amigo, meu Deus, e da sua posteridade. Nós somos posteridade, nós somos a herança do Abraão, então a terra de Abraão também é a nossa terra, a promessa de Abraão também é a nossa promessa. E tem outra coisa, meu Deus, tua palavra diz que nós nos achegaríamos nessa casa, e nós nos apresentaríamos a ti, e o Senhor ouviria a nossa oração, e nos livraria do mal. Ele está lembrando a Deus: Senhor, está escrito, não é eu que estou falando, mas está escrito na tua palavra, que o Senhor faria isso. Nós vamos buscar aquilo que está escrito, porque o Senhor é fiel e prometeu, e o Senhor não é moleque, o Senhor não é menino para se arrepender, não é homem para se arrepender. O Senhor não volta atrás da tua palavra, e eu creio que o Senhor vai fazer acontecer na minha vida, em nome do Senhor Jesus.
ele chega diante do Senhor, ele faz uma oração assim contundente, uma oração forte praticamente, porque quem é Josafá para falar assim com Deus? Mas ele não está falando nada mais, nada menos do que está escrito. Está aqui, Deus, está escrito aqui, está escrito na tua palavra. Lá está escrito lá atrás, o Senhor faria isso, faria isso, faria isso, e que se viesse algum mal, quer ver, vou ler de novo aqui, ó, no 9, e se algum mal nos sobrevier, espada por quê? Espada por quê? Porque talvez na mente dele ele errou lá atrás, e isso é o castigo, não é? Errou, quem sabe esse inimigo é o castigo, mas eu vou me humilhar para Deus tirar o castigo. Então talvez o inimigo está dizendo para você, está vendo, você errou, está pagando o preço, então ora, se humilha, porque Deus é poderoso e quer se arrepender de todo o mal que ele tem feito. Ele quer tirar talvez todo o castigo, ele quer tirar talvez toda a colheita ruim, ele quer te abençoar nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Em cima dessa palavra, até você que está chegando aqui hoje dizendo, olha, eu fiz coisas erradas, e quem sabe eu não estou semeando, estou colhendo aquilo que eu semeei, ora a Deus, se humilha a Ele, busca Ele, quem sabe Ele também não se volta atrás, naquilo que Ele falou que ia fazer, é ou não é, sim ou não? O Josafá está dizendo aqui, ó, está escrito a tua palavra, Deus, amém? E olha, ele diz assim, ó, espada para o castigo, peste, fome, e nós nos apresentaremos aonde? Diante dessa casa. O segredo para eu conquistar algo de Deus é estar na casa de quem? De Deus, na casa dele. Não adianta você, mas eu busco Deus em casa também. Eu também busco Deus em casa, eu sou pastor, eu ministro a palavra de Deus, mas eu não tenho a liberdade na minha casa do jeito que eu tenho liberdade aqui. Eu não oro na minha casa do jeito que eu oro aqui. Eu não clamo na minha casa do jeito que eu clamo aqui, porque senão o vizinho vai dizer, tem gente dormindo. Isso é hora, seu crente maluco. Amém? Mas aqui não, aqui eu adoro, aqui eu louvo, aqui eu clamo, aqui eu grito, aqui eu faço o que eu quiser, porque aqui é a casa do meu Pai. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Aqui eu tenho liberdade. Então Josafá diz, eu vou chegar na tua casa, meu Deus, e aqui eu posso clamar, aqui eu tenho liberdade, aqui eu sou livre, aqui tem paz, aqui tem harmonia, aqui tem alegria, aqui é a casa do meu Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Há um segredo da vitória, de permanecer na presença dele, congregar. O Paulo já dizia ali, ó, não deixe congregar como é costume de alguns, de muitas pessoas, que quer vitória, mas não quer ir para a igreja. Assim não tem condição, né? Quer comer bolo, mas não quer ir para a festa? Fala para o outro, traz um pedacinho, dá uma tapué para mim, não quero ir na festa não. Meu irmão tem que se alegrar com o aniversariante para comer o bolo dele, é ou não é? Sim ou não? Tem que ir lá, meu irmão, participar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Não adianta querer de Deus se eu não vou agradar a Deus. Está cheio de gente assim, ó, quer fazer do jeito que quer andar do jeito que quer, mas não quer agradar a Deus. E por fim, quer a bênção de Deus. Não é assim que funciona. Se você está aqui hoje, querendo desse jeito, fazendo desse jeito, não é assim que vai funcionar. Amém? Você vai perder tempo. Verdade é que você vai perder tempo na igreja. Vai entrar dia, sair dia, você não vai ver nada. Porque você está buscando o seu próprio interesse, não o interesse de Deus. Busca em primeiro lugar o abençoador, e Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Ele continua aqui, ó, diante dessa casa, diante de quem? De ti, pois o teu nome está nesta. Olha o nome dele lá, olha lá, Jesus Cristo, Senhor dos... Está vendo? Olha lá. O nome dele está aqui, o nome do Senhor, aquele que vai te salvar está nessa casa. É um simbolismo, é lógico que é um simbolismo. Aquele nome, não é aquelas letras de metal que vai me salvar, é Jesus, mas é um simbolismo. Do jeito que Ele mandou fazer, nós estamos fazendo. Nós estamos na casa dele, diante do altar dele, onde tem escrito o nome dele, e nós vamos clamar diante desse altar, seremos salvos em nome do Senhor Jesus. Deus quer que a gente venha obedecer. Deus quer que você veja que nós viemos obedecer a Deus para ser salvos, para ser abençoados. Então não adianta chegar aqui e desobedecer tudo. Não é bem assim, não aprendi assim, não posso fazer nada. Eu estou te ensinando aquilo que eu fui ensinado, e aquilo que está escrito aqui, ó. Eu não estou te ensinando uma experiência minha ou do meu pastor, eu estou te ensinando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Porque passou disso, é maldito, diz a Bíblia. Saiu daqui, saiu da Bíblia aqui, é maldito. Então se tem alguém te ensinando uma experiência, ou se tem alguém te ensinando aquilo que ele acha que é maldição. Vai ser maldição na sua vida. Não, que o outro fez assim,
O outro foi numa igreja aí, fez um sacrifício, deu tudo dele, e a vida dele foi transformada. Vai trazer maldição para você. Vamos dizer, até financeiramente você pode crescer, mas você perde sua salvação em primeiro lugar. A primeira coisa, você perde a sua salvação, porque você está fazendo o seu sacrifício e negando o sacrifício de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, igreja. Então saiu da Bíblia. Se a pessoa está pregando, mas já saiu daqui, já começou a inventar outras coisas, meu irmão, já é maldição. E se você obedecer, essa maldição entra na sua vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Ó, diante dessa casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti. Oração é importante. Volte a orar. Tem gente que tem teia de aranha na oração, meu irmão. Então não é só jejuar, é o jejum, aleluia, mas não ora, não adianta nada, é um conjunto. Consagração é um conjunto de atitudes, é humilhação, oração, dedicação, fé, um conjunto de atitudes que vai agradar a Deus. Não adianta uma coisa ou só outra coisa. Tem gente que ora o dia inteiro, mas não tem fé para nada. Tem gente que jejua o dia inteiro, mas não ora, não busca. Tem gente que ora e que jejua, mas não está aqui na Bíblia, faz tudo quanto é coisa errada. Então não vai adiantar nada. Glória a Deus, igreja. Você vê um carro 0 quilômetro, mas com tanque vazio anda? Tanque cheio, mas sem motor anda? Tanque cheio com motor, mas sem roda anda? Ou tem tudo, ou então não tem nada. Se faltar uma coisinha, não anda. Sua vida é desse jeito, irmão. Ou você faz tudo aquilo que Deus está te mandando fazer, ou então você vai perecer. Ou então vai ser áreas da sua vida que vão cambalear. Então não adianta ter uma área financeira abençoada, mas a família destruída. Adianta isso? Eu ganho bem, ganho 10 mil reais, mas meu casamento está arrebentado, meus filhos estão na droga, estão doentes em casa, meu Deus do céu. Que adiantou o que isso aí? Não adiantou nada. Deus quer para mim e para você uma vida com qualidade, uma vida abençoada, obediente a Deus, e no final dessa vida, salvação para nós em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. É isso, esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus, e nós estamos aqui querendo fazer parte desse plano. Nós estamos aqui caminhando para esse plano, para esse projeto maravilhoso em nossa vida em nome de Jesus. Faz o que ele está dizendo aqui, obedece a Deus, se achega a Ele, busca Ele, e o mais Ele fará na sua vida em nome de Jesus. E diz aqui que eles vão clamar, mesmo na sua angústia. Eles estão todos com medo, todos estão com medo, angustiados. Mas isso não é motivo para você não buscar Deus. O que acontece é o seguinte: ele teve medo, sim ou não? Teve medo, sim ou não? Sim, teve medo. Mas qual é o segredo? Ele não deixou o medo dominar. A fé falou mais alto do que o medo, ainda que a fé é pequena e o medo é grande, mas a fé falou mais alto do que o medo. Esse é o segredo da vitória. Você pode até estar com medo hoje do que possa acontecer, você pode até estar receoso, angustiado do que está acontecendo na sua vida, mas se você crer, se você acreditar, Deus arranca todo o mal, todo investido do maligno, e esse medo se transforma em coragem, essa tristeza se transforma em alegria, e essa angústia se transforma em emoção na presença de Deus em nome de Jesus. Deus, Ele muda o quadro, Deus, Ele inverte a situação para te fazer feliz, para te abençoar. Agora cabe a você crer, a sua parte tem que ser feita. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte, porque senão não dá certo. Não adianta só Deus fazer a parte dele, porque o milagre, a bênção está aí para quem quiser tomar posse dela. Mas se você não quiser, se você não fizer nada, vai continuar a bênção aí, e o outro vem e toma posse na sua frente. E o outro vem e chega agora na igreja, já é abençoado, enquanto a gente fica o quê? Chupando o dedo. Está o crente velho lá chupando o dedo, e o crente novo vem e é abençoado. Então não faça isso. Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus. Você viu uma coisa aqui, ó. O Acabe era um crente velho, morreu. O Josafá é um crente novo, e ele é consagrado rei. Agora ele está recente no reinado. E o crente velho morreu, o crente novo agora está na presença de Deus, por mais que está passando luta. Mas sabe o que tem que fazer? Poxa vida, eu vou buscar a Deus, vou chegar diante do Senhor, por mais que eu estou com medo, estou angustiado, mas eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Ele está fazendo isso, e Deus vai atender a oração dele em nome de Jesus.
mas você passa por grandes lutas, grandes avanças, mas se você fizer a sua parte direitinho, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. E clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás. E nos o que? Livrar? Ele não só vai ouvir, não é um Deus que só ouve, mas é um Deus que age. Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus. Não é um Deus que só conhece, mas é um Deus que vai agir e vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Então Ele quer ver você, quer ouvir você, melhor dizendo, quer ouvir você orar, quer ouvir você clamar, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, mas Ele quer ver você fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou pular um pouquinho aí, porque o tempo é passado. Diz assim no versículo 13, eu vou ler, vou pincelar aqui alguns. Diz assim, ó: todo Judá estava o quê? Em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Ah lá, primeiro só estava Josafá, não é? De pé? E o povo todo lá. Agora está todo mundo de pé. Todo mundo também está na posição. Então, uma vez que o nosso líder está de pé, uma vez que o nosso líder está na posição, eu vou imitar a fé também. Por mais que eu não tenha a fé, uma fé que se lança, mas espera um pouquinho, meu líder está de pé, está fazendo humilhação, está buscando, eu vou fazer igual a ele também em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: imitar assim como eu imito a Cristo. Temos que imitar também a fé, temos que imitar também a devoção, a dedicação. Por que só ele vai descer na madrugada? Por que eu também não posso descer na madrugada? Por que só ele se humilha? Por que só ele clama? Por que só ele louva? Eu também vou fazer a minha parte. Do mesmo jeito eu vou fazer para Deus, para agradar a Deus em nome do Senhor Jesus. Não importa que o outro fale assim: agora você vai ficar imitando o outro. Não interessa. Eu vou imitar o que é bom, o que é errado, eu não vou imitar não. Mas aquilo que está agradando a Deus, que está funcionando, por que não fazer? É ou não é? Por que não fazer? Deixa eu falar um segredo para você. Quem multiplicou pão e peixe? Fala aí, bem alto. Quem multiplicou pão e peixe? Ele foi o primeiro? Tem que ler Bíblia, irmão. Eliseu foi o primeiro homem a multiplicar pão. Não foi Jesus. Mas você pensa assim: poxa vida, Jesus fez um milagre que imitou o outro, e daí? Não era o milagre que ele precisava no momento? Então ele pensou ali para você: poxa vida, o Eliseu lá atrás multiplicou pão, eu também vou multiplicar pão. Dá o cestinho aqui, vamos multiplicar pão aí. Começou a multiplicar pão e alimentou as pessoas, meu irmão. Amém, igreja? Mas o milagre de Jesus já tinha sido feito lá atrás. Não era a primeira vez que tinha acontecido. E Jesus gostou desse milagre, fez 2 vezes o mesmo milagre. Então não importa se o outro estão dizendo que eu estou imitando a fé do outro, não interessa. O outro está obediente? Tá, então eu não vou obedecer também em nome de Jesus. Agora toma cuidado para não imitar coisa errada. O outro ali foi rebelde. Eu vou imitar a rebeldia dele? Então vigia isso. Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus. O Paulo fala: imitai a mim como eu imito a Cristo. Porque o que ele pregava? Paulo pregava assim: ó, gente, vamos ser imitador de Cristo. Ele abençoava, então vamos abençoar. Ele fazia coisa boa, aí a pessoa dizia: não, mas é muito difícil imitar a Deus, é muito difícil imitar a Cristo, porque na verdade ele era Jesus, ele era o Filho de Deus. Então Paulo falou assim: então vamos resumir. Eu sou homem, sou de carne e osso, vocês conhecem o meu passado? Conhecem o meu presente? Conhecem. Então imita-me, começa a me imitar, porque eu estou imitando Jesus, e que se você me imitar, você passa a imitar Jesus também. Você está entendendo? Então o que é bom, vamos fazer também. Vamos fazer também. Agora o que é ruim? Não, isso aí vamos descartar da minha vida. O irmãozinho ali cometeu coisas erradas, eu nunca vou fazer isso, porque eu não quero quebrar a cara igual ele vai quebrar. Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus? Então faz o melhor. E outra coisa, uma regrinha básica, para você ver se sempre você está fazendo coisas certas ou coisa errada. Você vai enganar o irmão, Jesus faria isso? A pergunta que você tem que fazer é essa. Você vai roubar o irmão, Jesus faria isso? Você vai abençoar o irmão, Jesus faria isso? Você vai ajudar a irmã, Jesus faria isso? Então tudo que Jesus faria, pode fazer. Tudo que ele não faria, não faça. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. Amém? E diz aqui, você vê aqui, levantou-se. Primeiro Josafá se levantou, agora o povo também está de pé. Imitou a fé. Amém?
Ele diz assim, ó, então veio o Espírito do Senhor no meio da consagração sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai o quê? Dai o quê? Vamos ter, irmão, é para ouvir, meu irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? Mas de quem? De Deus. Glória a Deus. Não temas, por mais que a peleja está sobre a sua vida, está acirrada, está cercado, ainda que é uma grande multidão, um grande problema, mas não tema, que a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Ele vai trazer vitória em nome do Senhor Jesus. O que Deus simplesmente quer da minha vida e da sua vida? Posicionamento, um posicionamento de fé. Vamos lembrar de novo, ele não tem exército, não tem exército, não tem nada, não tem poder de guerra. Quando ele olha aquela multidão de gente vindo contra ele, ele não tem nada para atacar. Então Deus, a primeira coisa que Deus faz é tranquilizá-lo. Filho, não esquenta a cabeça, somente obedece. O que eu falar para você fazer, você faz. Somente faz isso, porque a guerra não é sua, a guerra é minha, e eu vou vencer essa guerra. Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus. Então é isso, meu irmão. E mesmo sem saber o que Deus vai fazer, Deus não falou para ele o que vai fazer. Deus não falou para ele: meus planos são esses. Deus não falou nada. Ele vai ter que estar diante do Senhor e dizer: não, vou fazer o que é certo, vou ir fazendo aquilo que eu aprendi. Então é hoje. Talvez você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, você não sabe qual é a recomendação de Deus, você não sabe o que Deus vai fazer lá na frente, mas o que você já aprendeu a fazer? Já aprendeu a orar? Sim ou não? Ore. Já aprendeu a jejuar? Jejue. Já aprendeu a congregar? Congregue. O que você já aprendeu, faz e agrada a Deus, porque certamente vai trazer resultado para a sua vida em nome de Jesus. Mas e o que Deus fazer? O que Deus fazer está bem feito. O que ele fizer é com ele. Glória a Deus, igreja. Deixa o restante com ele, e ele sabe o que faz. Amém? Glória a Deus, igreja. Ele diz assim, 16: amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai o quê? Tomai o quê? Olha Deus falando sobre posição novamente aí. É aquilo que você não estava mais fazendo. É aquela posição que você desceu. Eu estava na posição, mas eu não estou mais. Que nem eu tenho que pregar, não estou pregando. Ou o pastor prega no meu lugar, ou não sei quem prega no meu lugar, ou não sei o que. Eu vou dando o que é para mim fazer, eu vou dando para o outro. Eu estou fora da minha posição. Glória a Deus, igreja. Eu sei que eu devo fazer, mas não estou fazendo. O que você tem que fazer hoje? Qual é a sua posição? Será que você está deixando a sua obra para o outro fazer? Lembra do talento? Um multiplicou 5, outro multiplicou 2. O que tinha um enterrou. O Senhor só me deu um. Mas por que você não multiplica esse um, meu irmão? Para eu te dar 2, para eu te dar 5. Você tem que fazer alguma coisa com um. E um que é mais fácil fazer, você não consegue. Imagine se eu te der 5. Entendeu? Essa é a posição. Espera um pouquinho, o que eu tenho que fazer? Ou o que eu posso fazer mais, o que eu já estou fazendo? Porque às vezes também é isso: pastor, eu já estou fazendo bastante coisa, mas você pode fazer um pouquinho mais, então faz, agrada mais a Deus, porque mais você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus quer ver homens e mulheres aqui com disposição, com vontade de vencer, meu irmão. Glória a Deus, igreja. Amém. Deus, Ele quer ver diferença de vida. Não adianta chegar aqui, e outra coisa: eu sou pastor, vou fazer somente a obrigação de pastor, vou orar, vou pregar. Eu não penso assim: se eu puder fazer um pouco mais, eu faço. Se eu puder fazer um pouquinho mais, tem que pintar aqui, eu vou pintar. Mas se eu não é pintor, manda alguém pintar. Não, eu vou pintar também, eu sei pintar, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso meter a mão na massa e fazer também? Não sou melhor do que ninguém, sou igual a todo mundo. E quanto mais eu fizer para Deus, melhor é para mim. Glória a Deus, igreja.
E assim eu tenho que pensar, assim você tem que pensar. Ah, não, eu sou bispo, não vou pôr a mão em nada. Que isso? Isso aí o pensamento é desse tamanhozinho aqui. O líder não manda, o líder faz junto. Eu já aprendi isso aí faz tempo. Se nós aprendermos assim, se você aprender assim, se cada um de nós aprender, cada um fizer a sua parte, fizer melhor, até a mais, melhor é para todo mundo, porque mais nós seremos abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém, Jesus. Então toma a sua posição diante do Senhor, e Ele vai pelejar, Ele vai te abençoar mais e mais em nome de Jesus. Amém? Ó, e você vai ver isso aí lá na frente depois, quer ver? Ó? Diz assim, ó. Eu parei na onde? 17. Neste encontro eu terei de pelejar. Tomai o que? Posição. Ficai parado e vede a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é com. O Senhor é com. Fala para o irmão, o Senhor é contigo. Fala aí, o Senhor é contigo, irmão. Mas tem que pelejar. Mas tem que pelejar. Amém? Não é falar, o Senhor é comigo, vou cruzar os braços, vou dormir até tarde. Não, vai pelejar, irmão. Amanhã é dia de lutar, de batalhar. Vamos fazer a vontade do Senhor, fazer o querer de Deus, não deixar cair a peteca. Vamos para cima em nome do Senhor Jesus. Senão você passa, você fica lá, está de bobeira. Não, cadê Deus? Mas não fez nada. Não fez nada para mudar a situação. Já experimentou ficar no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, de braço cruzado? Você está indo para Guaianás, aí está lá o ônibus, está vindo Guaianás, ó, o Guaianás está vindo, está vendo? Guaianás foi embora. Aí vinha outro, veio Guaianás, ó o Guaianás aí, agora outro Guaianás foi embora. Se você não fizer um gesto, se você não tomar uma atitude de dar sinal para ele não vai parar não, meu irmão. Não pensa você que seja de braço cruzado vai embora. Vai ter atitude, não. Se você não tiver uma ação, se você não tiver uma atitude, seu ônibus não para, você vai ficar aí, vai apodrecer no ponto e não vai embora. Tem que fazer, eu falo para o irmão, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Tudo. Não pode ser com aquele pensamento, vamos fazer regime. Todo regime começa na segunda-feira, não é? Né? E se passou a segunda-feira? Na outra segunda. Por que não faz na terça? Por que não faz na terça? Eu estava até reparando, diz que Listra emagrece, não diz? Olha como é fé. Fé, sim. Diz que Listra emagrece, sim ou não? Sim ou não? Ó, vi todo listrado hoje. Camisa listrada, gravata, até o sapato é listrado. Só percebi aqui. Isso é fé demais, não é? Deus quer ver isso, é uma atitude, irmão. Ó, perdeu a segunda-feira, vou fazer regime, faz na terça. Irmão, Deus quer ver diferença, irmão. Agora o outro está fazendo a mesma coisa, não muda, vai ficar sempre quebrando a cara. Se não tiver uma ação, se não tiver uma atitude, se não chamar a atenção de Deus para fazendo algo diferente, não tem. Deus não vai fazer nada, irmão. Não, é que mandou fazer isso, eu estou fazendo isso. Não pode fazer um pouco melhor? Não pode fazer um pouco a mais? Então, o que você tiver que fazer, faz bem feito, porque certamente vai ter recompensa para você em nome de Jesus. Mas não cruza os braços esperando que o outro faça, não, irmão. O outro vai fazer por mim. Se eu não arrumar a cadeira, o obreiro vai arrumar. Por que você não pode fazer isso? Faz o seu melhor, porque certamente Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse povo só Jesus, amém? Diz assim, ó, vamos pular para o 21, versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou o quê? Ordenou o quê? Ué, mas ele vai para uma guerra e ordena cantores? Sabe o que Josafá pensou? Eu não tenho um exército, eu não tenho quem subir comigo, então eu vou subir, mas não vou subir só não. Deus falou para me subir, se eu subir eu estou certo, mas não só vou subir, como também vou subir adorando. Ele fez um algo a mais. Quem está entendendo, diga amém. Deus falou, sobe Josafá, ele subiu, mas também, então espera um pouquinho, eu não vou só subir não, Deus, eu vou subir e vou cantar, eu vou subir e vou adorar, eu vou subir e vou glorificar, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer em nome de Jesus.
Ele não tem exército, não tem força, não tem guerra, não tem nada. Mas com o que ele tem, ele vai subir. Ele tem levita, ele sabe adorar, ele sabe glorificar, ele tem poder de adorar a Deus. Então vamos adorar, vamos exaltar o Senhor, que ainda que na humilhação, ainda que debaixo de sofrimento, mas Deus vai atender a minha adoração, em nome do Senhor Jesus. Você entende esse algo a mais que Deus está falando? Eu não tenho um exército, não adianta, não tenho, deixa os soldados, são tudo machucados, fica aí, viu? Você não pode fazer nada. Só Deus subir, eu já estou obedecendo a Deus, mas eu já vou fazer algo a mais. É disso que Deus está falando. Dá para fazer algo a mais? Dá, pastor, então vou fazer algo a mais. Estou orando, mas dá para orar mais. Estou me humilhando, mas dá para me humilhar mais. Estou jejuando, mas dá para jejuar mais. Estou congregando, mas dá para congregar mais. Então vamos fazer o nosso melhor, porque certamente Deus fará o melhor para nós, em nome de Jesus. E Deus espera disso. Deus espera de você o melhor. O que você pode fazer para Deus? Para chamar a atenção de Deus. Para falar para Deus, Senhor, está aqui, ó. Não estou só obedecendo, mas o meu melhor eu estou fazendo. Estou me dando, me entregando. Estou me achegando. Estou vencendo essa guerra. Estou vencendo bem essa guerra. Não adianta só vencer por vencer. Deus quer se mostrar. Deus quer ser exaltado. Todo mundo vai dizer, todo mundo até hoje diz do que Josafá fez. A loucura de Josafá. Porque praticamente é uma loucura. Se eles vão subir, era interessante que subisse na incógnita, escondidinho, sem ninguém saber. Não, mas eles puxam de trombeta, eles puxam de harpa, eles começam a adorar, começam a louvar. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. E o inimigo não vai ouvir isso. O inimigo não vai ouvir o barulho dos cantores. O elemento surpresa ia ser arrebentado. A camuflagem, o escondido já era, não tinha mais nada. Porque eles iam se denunciar. Mas e daí? Deus está no controle. Amém? Glória a Deus, igreja. Deus está na guerra. Ainda que nós vamos subir, mas nós não vamos subir calado, nós vamos subir adorando, eu vou subir glorificando, eu vou subir exaltando. A palavra do Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego falou para o rei, ainda que a gente morra nessa fornalha, nós não vamos adorar outro Deus, senão o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus glorioso. A gente pode morrer, mas a gente vai morrer adorando, a gente vai morrer louvando, em nome do Senhor Jesus. Homens e mulheres cheios de fé, destemidos, corajosos, e não corajosos de palavra, mas de atitudes na presença de Deus. É isso que Deus está querendo hoje, em nome de Jesus. Fala, meu irmão, Deus está de olho em você, meu irmão. Deus te chama de valente nessa manhã, meu irmão. Seja um valente, meu irmão. Amém? Agrada a Deus, glorifica o nome do Senhor, exalta a Deus com as suas atitudes, em nome de Jesus. E diz assim, ó: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram o que? Bem alto, foram o que? Foram exterminados, caíram nas ciladas. Porque uma vez que Deus ia para a guerra, ele começou a ouvir: o que é isso? O que eu estou ouvindo? Porque os anjos cantavam, falavam assim: ô anjo, espera um pouquinho, só não toca mais harpa, não canta mais nada, deixa eu ouvir lá. Quando ele ouviu, começou a Josafá cantando, o povo adorando, o povo louvando. Deus gosta disso, irmão. Isso enche o coração de Deus de alegria, de orgulho. Glória a Deus, igreja. Deus deve ter pensado assim: poxa vida, eu falei para Josafá, é só para marchar, é só para tomar posição. Mas o camarada tem a coragem de subir adorando. Ele não está nem aí para ficar escondido. Ele não está nem aí para camuflagem. Ele está querendo fazer mais do que eu mandei ele fazer. Ele se agrada disso. Deus se agrada disso. Deus gostou disso. Ele começa a colocar emboscada. A Bíblia diz: começaram a louvar, começaram a adorar. E Deus também já começou a trabalhar. Deus também já começou a guerrear. Uma vez que você começa a fazer a
vontade do Senhor, uma vez que você começa a obedecer a Deus, Deus também na mesma hora começa a te abençoar em nome do Senhor Jesus. Então não espera para amanhã, não espera para depois. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, coloque em prática a obediência, coloque em prática a adoração, porque Deus também vai colocar em prática a tua vitória. Você será vitorioso debaixo da presença de Deus em nome de Jesus. O quanto antes você fizer, melhor. Começar a fazer, Deus também começou a fazer. Começar a adorar, Deus começou a colocar emboscada. Talvez Deus ia fazer assim. Quando Josafá subisse e começasse a guerrear, Deus ia ferir um, ferir outro, ferir outro. Mas não, Deus gostou do louvor. Mas estão adorando, estão louvando. E você vê que Deus não mandou ninguém louvar. É esquisito, é engraçado, mas parece que Deus foi pego de surpresa. Mas Ele gostou disso. Amém? Fala para o teu irmão, surpreenda a Deus nas suas atitudes. Surpreenda a Deus nas suas atitudes. Quando Ele ouve isso, quando Deus ouve o louvor, Ele começa a colocar emboscada. Talvez ele pensou assim, não vou nem esperar puxar de espada, já vou exterminar o inimigo agora. Já vou exterminar, eu não quero nem que eles parem o louvor, porque quando chegar aqui eles vão continuar louvando, vão continuar adorando, vai aumentar louvor, vai aumentar adoração, vai aumentar a glória, e eu vou ser exaltado em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer ver, exaltação. Você exaltando, mas eu estou chorando, chora, mas louva, chora, mas adora, triste, mas glorifica, exalta, mesmo em condições ruins, mas glorifica a Deus em nome do Senhor Jesus. Tinha tudo para dar errado, mas vai dar tudo certo, porque tem um homem de Deus na liderança, tem um homem de Deus fazendo a vontade do Senhor, então tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Ele sobe adorando, e Deus desbarata, Deus extermina, Deus acaba com o povo inimigo, e é isso que Deus quer fazer. Ele quer acabar com o teu mal, acabar com o inimigo, acabar com o levante que veio contra a sua vida, para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, Jesus. E diz assim no 23, não é? É isso não? Versículo de número 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros a destruir. E tendo Judá, olha lá, agora chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver o quê? Procurou ver o quê? A multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vai chegar o momento que você, depois de adorar, depois de fazer pelejar, ou durante até a peleja, você vai procurar saber cadê o inimigo. Deixa eu ver agora a situação do meu casamento. Ué, já foi resolvida? Deixa eu ver agora a situação da minha finança. Ué, já resolveu? Deixa eu ver agora a situação. Quando você vai procurar, Deus já abençoou em nome do Senhor Jesus. Quando você anda, louva, quando você anda e adora, Deus também trabalha ao teu favor em nome do Senhor Jesus. O crente é assim, o homem de Deus, a mulher de Deus é desse jeito. Ele vai fazendo a vontade do Senhor, vai se humilhando, se achegando, e Deus vai trabalhando em favor dele em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer fazer. Se coloca na posição de prontidão, porque certamente isso aqui vai acontecer em nome de Jesus. Quando subiu Josafá, vamos agora, com um pouquinho de gente que a gente tem, vamos puxar na espada, vamos guerrear. Quando olhou, cadê? Não tinha um de pé. A Bíblia diz que era um vale. Eu acho até que é o vale de ossos, lá do Jeremias, lá do Ezequiel. Eu acho até que é aquele vale lá de ossos, porque diz que era um vale, 3 exércitos de homens mortos, 3 exércitos de pessoas mortas, milhões de pessoas no chão, mortas. Nenhum sobrevivente, nenhum estava de pé para contar a história. Glória a Deus, igreja. Deus exterminou o inimigo, Deus exterminou o adversário. Deus quer fazer isso na minha, na sua vida, na nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Fala pro teu irmão, Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Deus quer aniquilar o teu adversário, meu irmão. Deus quer acabar com o teu problema, meu irmão. Deus quer fazer você vencer em nome de Jesus. Quem quer nisso, diga glória. Quem quer nisso, diga glória. Glorifica a Deus essa manhã. Ele é fiel, fiel, fiel em nome de Jesus.
Sai daqui com vontade de vencer, meu irmão. Talvez você chegou aqui cheio de medo, cheio de angústia, como Josafá estava, mas eu quero que você saia daqui diferente. Eu quero que você saia daqui se sentindo um campeão, se sentindo um campeão de Deus, se sentindo um vencedor em nome do Senhor Jesus. Deus pega aquele que não é nada, Deus pega aquele que não é nada para espantar todos que acham que é alguma coisa, para amedrontar aqueles que são corajosos, aqueles que se dizem corajosos. Deus pega o mais fraco homem. A Bíblia diz que o menor da casa vai ferir a 1000. O menor da casa vai perseguir a 1000. Olha o poder que Deus dá para você em nome de Jesus. Agora o que Ele quer fazer? O que Ele quer ver em mim? Em posição. Está fazendo? Estou fazendo. Está com dificuldade? Estou com dificuldade, mas eu estou fazendo. Glória a Deus. É assim que Deus quer ver. Amém, igreja? Porque a pergunta que fica: por que eu vou louvar? Se tem um exército que vai me matar, por que eu vou adorar se tem uma multidão que está querendo arrancar a minha cabeça? Que motivo? Mesmo sem motivo, eu vou adorar a Deus em nome de Jesus, amém? Mesmo sem motivo, eu vou glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus, amém? Ó, para a gente encerrar aqui, para a gente adorar já em nome de Jesus, diz assim, ó: vieram, no 25, vieram a Josafá e ao seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e tomaram para si mais, olha lá, mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era o quê? Era o quê? Era muito. 3 dias para levar o ouro, 3 dias para levar a prata, trabalhando o dia inteiro. Não pensa você que é uma viagem de dia só, não. O dia inteiro trabalhando. Tinha gente que estava até cansado. Ô, Josafá não pode parar não, deixa esse ouro para lá, meu irmão. O dia inteiro carregando ouro, a gente não aguenta mais, está até reclamando de carregar ouro. Porque é assim que Deus faz em nome do Senhor Jesus. Até supriu até outra necessidade. Sabe o que vai trazer para Josafá? Vai trazer para Josafá o medo dos seus adversários. Todo mundo vai dizer assim, ó: o povo de Israel, eles não têm exército, não tem ninguém que sai puxando a espada, mas tem um Deus lá. Mas aquele povo tem um Deus que quando entra na guerra extermina todo mundo. Ainda não precisa ter homem, não precisa ter espada, não precisa ter nada. Aquele povo é um povo ali, sai da frente dele, sai da frente desse povo, porque aonde esse povo entra, arruina tudo, destrói tudo. Deus, ele é assim, Deus quer fazer isso em nome de Jesus. Ele ganhou o temor do adversário. Todos os inimigos da terra temiam agora Israel, Josafá e Israel. Quando ele chegava, se abrisse as portas. Olha o que Deus quer fazer aí, ó. Teu adversário bater em retirada. Mas eu continuo fraco. Mas o adversário vai correr, vai bater em retirada, não com medo de você, não com medo de mim, mas com medo de Deus, porque sabe que Deus está agindo em nosso favor em nome de Jesus. Vai trazer riquezas. Já estava bem financeiramente, não estava lá aquelas coisas, mas já agora vai ficar muito mais. Olha o que Deus está fazendo aqui, ó. 3 dias para conseguir levar todo o ouro e toda a prata, trabalhando o dia inteiro, de manhã, tarde, à noite, fazendo várias viagens, levando ouro, levando prata, levando tudo, porque Deus é assim. Deus, quando abençoa, Ele abençoa para derramar. Glória a Deus, igreja. Deus, quando abençoa, Ele abençoa para arrebentar em nome do Senhor Jesus. Quem já comprou pipoca aqui? Pipoca? Ih, você não come, ninguém gosta de pipoca, foi em cinema. Já viu o pipoqueiro como é que faz? Coloca a pipoca, soca, bate com o fundinho da caneca, coloca mais um pouquinho, vai batendo, ainda coloca um chorinho em cima, derramando. Você tem que vir equilibrando assim aquela montanha de pipoca, é ou não é? Sim ou não? A oferta de Deus, a bênção de Deus é assim, é sacudida. Glória a Deus, igreja. É transbordante, é recalcada, é caindo para fora. Quando Deus abençoa, Ele abençoa para cair para fora em nome do Senhor Jesus. Não só em ti a bênção, mas também para teu familiar, para tua casa, todos ao teu redor terão a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Dessa forma é que Deus quer te abençoar. Glória a Deus, igreja. Aqui, ó, 3 dias. Meu irmão, era ouro que não acabava mais. O povo de Deus ficou riquíssimo. Mas sabe o que acontece? O Josafá lembrou Deus, só lembra do Abraão, o homem mais rico da terra do tempo dele.
Lembra da descendência, o Isaac e o Jacó? Lembra? Os 3 homens que ficaram mais ricos da face da terra. Talvez Deus falou assim: olha, Josafá, está me lembrando de um algo que o povo está precisando. Eu vou fazer a vida financeira desse povo ser abençoada também. E não só luta, não só a guerra foi vencida, mas também financeira foi abençoada, a honra de Israel foi restaurada, a bênção do Senhor aconteceu naquele dia, em nome de Jesus. Então é isso que Deus quer fazer, não só numa área, mas em várias áreas da sua vida. Deus quer abençoar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Ó, em 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se levantaram no vale da bênção, onde louvaram a quem? Ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale do que? A bênção. Até o dia de fala para o irmão, a sua vida será um vale de bênção. Fala para ele: tua vida será um vale de bênção, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que as palmas louvem ao Senhor, adore a Deus com as suas palmas, glorifique a Deus com as suas palmas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu ia te